Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, estamos estudando a terceira parte deste livro, As Leis Morais, no capítulo 12, da Perfeição Moral. O tema para este vídeo é a continuação dos dois vídeos anteriores, o egoísmo. É uma pergunta que Allan Kardec formula aos espíritos e recebe uma detalhada resposta dada pelo espírito Fenelon. Então, a pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte: qual o meio de destruir-se o egoísmo? A resposta, um pouco longa, eu vou dividir em 4 partes, fazendo breves comentários de cada parte. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Veja a importância deste conteúdo dado pelo Espírito Fenelon. Ele traz ali é difícil de desenraizar seu egoísmo, porque a maioria da humanidade, a grande maioria, ainda nos comprazemos na vivência dos interesses de natureza material. Por quê? Porque nós ainda estamos muito próximos da origem, como ele diz ali, quando fomos dotados da razão. Então, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Mais próximos da animalidade, somos muito influenciados pelos impulsos de natureza instintiva. De natureza instintiva, de defesa dos próprios interesses em detrimento do outro. Não é? Aí ele diz assim, na dificuldade de superar o egoísmo, ele diz assim, quando a gente reencarna aqui na Terra, a gente encontra toda uma sociedade organizada em torno dos objetivos predominantes da humanidade. Coisas de natureza material. Interesses que resultam em satisfazer interesses materiais. Então ele fala ali, tudo concorre para a pessoa reencarnada para que consolide em si, naquela dada encarnação, o egoísmo. As leis humanas concorrem para isso. A organização da sociedade humana concorre para isso. As maneiras de comunicação, através do rádio, televisão, etc., etc., e da estruturação administrativa e política da humanidade, legislativa e política. E também concorre para isso a educação. Nós já recebemos uma orientação educativa para responder ao que está posto aí na sociedade neste momento. Então,
Então, isto concorre para a consolidação e a dificuldade de superar o egoísmo. Aí ele fala aqui, olha só. A esperança, então, ele apresenta a nossa saída deste círculo vicioso. Ele fala assim: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Então veja que interessante, o Espiritismo nos dá elementos para compreender as consequências de nossos atos e o que nos reserva o futuro, levando em conta, sobretudo, a reencarnação, a lei de causa e efeito, planetas habitados, a comunicação dos espíritos, os princípios morais advindos do Cristo, do Evangelho, para vencer o egoísmo, dedicar-se ao estudo, compreensão e prática do Espiritismo. O que é a prática do Espiritismo? Caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, destruindo esta importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, quando a gente reencarna num planeta onde predomina a matéria sobre o espírito, nós nos consolidamos na construção de uma personalidade que responda aos anseios do meio em que nós estamos vivendo. Personalidade é a maneira com que nós agimos na sociedade, como nós reagimos às ações. Esta personalidade é exatamente a característica dominante que foi construído por influência das leis humanas, da organização social e da educação. A educação, repito, já disse em outras vezes, é o conjunto dos hábitos adquiridos, não é aqui referindo-se à educação formal das escolas, não. É o conjunto dos hábitos adquiridos. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim que veja que os outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Então veja esta questão, o princípio da caridade e da fraternidade. Isso deve servir de base para as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem. Ou seja, repetindo lá, as leis, a organização social e a educação.
para o que a doutrina espírita traz a sua contribuição forte, firme, desde que estudemos a doutrina, busquemos compreendê-la nos seus objetivos e colocar isto em prática. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade e proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Eu vou repetir esta frase para que a gente tenha bem claramente o centro da mensagem de Fénelon. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo, no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Todo aquele que em si somente houver pensado. Isso é o egoísmo. Então, como é que combate o egoísmo? Aí ele está dizendo, renunciar à personalidade. Como que a gente renuncia à personalidade? Praticando a caridade. Já comentamos. Conhecendo profundamente as razões de nós estarmos aqui na Terra e para onde vamos e de onde viemos. Não é? Nós vamos encontrar numa mensagem dada pelo Espírito da Verdade no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. A mensagem está no item 8 deste capítulo 6, onde o Espírito da Verdade ressalta, eu vou destacar uma frase, que vem ao encontro deste renunciar à personalidade. Olha só. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Devotamento e abnegação. Quando nós nos devotamos a outra pessoa, para que a outra pessoa alcance a sua libertação das algemas, dos vícios, dos apegos às coisas materiais, este devotamento e esta abnegação levam exatamente isso, a renúncia da personalidade em favor do outro. Como ele diz ali, caridade e fraternidade. A pergunta, então, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Renunciar à personalidade. Conseguimos isto com o entendimento da doutrina espírita, conhecendo, então, o que estamos fazendo aqui na Terra, por que nós viemos aqui e para onde estamos indo. Os princípios da reencarnação, da lei de causa e efeito, da misericórdia, bondade, sabedoria e justiça de Deus, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, este conjunto, não é, nas suas consequências, nos vai colocando uma visão sobre a vida muito elevada.
Isso nos dá forças para, então, conquistarmos as virtudes do devotamento e da abnegação. E isto leva à renúncia da personalidade. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda comentando sobre o egoísmo, num importante comentário de Allan Kardec a respeito deste item. Então, até no próximo vídeo, se for da vontade de Deus.